Pagu Diversidade Feminina. Eu estou no quarto período de Direito e eu também estou no quarto período de Ciências Sociais, lá na Federal, né? Eu faço 2 faculdades e o meu amor pelo direito e por todas essas causas veio justamente do convívio, né? A gente está numa realidade, a gente passa por várias situações na nossa vida que fazem com que a gente vá para esse lado, né? E, basicamente, eu entrei nessas causas, eu entrei nessa luta justamente por acreditar que a mulher, ela merece um espaço na sociedade. Porque, assim, a gente sabe, por exemplo, que o direito é uma área completamente abrangente pelo sexo masculino. E aí a gente se coloca nessa posição e a gente acaba percebendo que a mulher acaba ficando um pouco defasada, um pouco para trás nessas áreas. E aí que vem a luta, né? A luta de inserir a mulher cada vez mais nesse plano para que cada vez as mulheres consigam estar à frente disso. Eu sou estudante da graduação em Direito e História, sou servidora pública do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, sou casada e tenho 2 meninos. Há mais ou menos uns 3 anos eu faço parte do coletivo Alzira, que é o coletivo feminista da Universidade Positivo. Estou, por enquanto, levando o trabalho, já que as meninas fundadoras eram minhas veteranas e elas já se formaram, e a gente está seguindo, na medida do possível, com os trabalhos no coletivo. No primeiro ano da faculdade, nós temos matérias as propedêuticas, temos antropologia, sociologia, e a partir daí, principalmente na questão de filosofia, eu comecei a fazer leituras de Michel Foucault, de Judith Butler, e conhecer outras feministas. Depois a gente aprofunda a leitura, começa a ler Angela Davis, Bell Hooks, e outras, principalmente autoras norte-americanas, e você também percebe que você tem um grande movimento de mulheres negras no Brasil, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro e outras tantas. E daí, a partir desse momento, a gente começa a valorizar essa produção intelectual brasileira, tanto no feminismo liberal e no feminismo interseccional. E daí eu comecei a ter mais interesse a partir daí. Eu vejo que dentro do direito, quando eu comecei a fazer isso, eu motivei mulheres a entrar junto comigo. Então, assim, às vezes eu ganho diversas mensagens no Instagram mesmo: nossa, eu acompanho você e você faz diversos eventos e eu gosto muito de você me motiva no direito. E assim, às vezes eu penso, né, tô lá na minha cama e eu penso: meu Deus, mas quem sou eu, né, para motivar alguém a fazer alguma coisa? E aí eu vejo que, assim, as mulheres precisam ver mulheres fazendo as coisas para uma incentivar a outra. Então, eu na política, por exemplo, mostro para outras mulheres que elas também podem ter voz. Mulheres que, por exemplo, nunca acharam que podiam ter espaço naquela pauta. Então, isso foi uma das coisas que mais me chocaram, assim, né? Eu não imaginei a repercussão que eu fosse ter. Então, fazendo eventos, essas coisas, aí no final, Lei Maria da Penha, por exemplo, o evento que a gente fez, no final vieram meninas falar que já sofreram violência doméstica e que na época não sabiam como procurar ajuda e que depois da palestra agora, se tivesse acontecido a palestra antes, né, até saberiam como pedir, como se socorrer. Então isso foi algo que me chocou bastante, essa influência que as mulheres têm com as mulheres. Nas carreiras jurídicas, o machismo ele é muito mais intenso. A gente percebe, mesmo estando na graduação, as grandes carreiras, assim, os grandes juristas, magistrados, membros do Ministério Público, são em sua maioria homens brancos. A exemplo disso, a nossa própria Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, teve há bem pouco tempo a primeira ministra, a primeira mulher atuante, que foi a ministra Ellen Grace. Então, é muito recente. Nós estamos agora com a mais nova ministra, que é a Rosa Weber. Então, até hoje, só 3 mulheres e um homem negro. Apesar que lá no início das atividades do Supremo Tribunal Federal teve um ministro negro. Mas isso foi bem lá nos primórdios. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente abraça a demanda, as pautas, mais outras mulheres observam e abraçam também. Então, assim, isso também acontece no mercado de trabalho, né? Uma mulher vai lá e consegue ser juíza, por exemplo, no âmbito do direito. Outras mulheres vão ver que ela conseguiu, vão lutar para conseguir também, porque não é mais um espaço só masculino. Então, mulheres ocupando espaços também é representatividade, né? Uma representa a outra e assim a gente consegue unir todo mundo numa grande coletividade.
A questão da discussão das questões de gênero ela é urgente, principalmente no que diz respeito aos marcadores, às estatísticas referentes à violência doméstica, à violência, aos casos de feminicídio. Então, é mais do que urgente a gente tratar dessas questões. Embora a gente esteja passando por uma onda, digamos, de extrema-direita, em que valores retrógrados estão entrando em pauta, nós temos que discutir essa questão, porque a mulher ela tem uma vulnerabilidade muito grande, e tanto no ambiente privado, que seja dentro da família, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, essas questões elas têm que ser levadas a sério. Isso principalmente na área do direito, até mesmo no direito penal, né? Eu digo sempre que o tribunal do júri, o rito do direito penal é sempre muito masculino, porque você precisa de alguém para te defender, vamos escolher o homem, que é mais fácil de entrar numa penitenciária, né? Eles acham que, né, é essa visão que as pessoas têm, né? Que um homem dentro da penitenciária está no lugar ok, né? Para conversar com os presos. Agora, a mulher jamais poderia estar num lugar daquele. Então, assim, acho que existe sim esse preconceito em todas as áreas do direito, todas as áreas, né, de sempre, da vida, existe infelizmente esse preconceito de que a mulher é sempre intelectualmente inferior ao homem. Quando a gente trata da invisibilidade, a gente tem que olhar por três óticas, pela ótica de gênero, classe e raça. Não tem como você fazer uma análise mais criteriosa sem observar esses parâmetros. Então, nós observamos que no Brasil nós temos 54% da população afrodescendente. E nos espaços de poder, nos espaços de saber, você não vê essa população. Você só vê essa população fazendo serviço que exige mão de obra pesada. Na televisão mesmo, a gente vê mulheres negras fazendo serviço de babá, de empregada doméstica. Então, está mudando um pouco a questão das mídias, mas ainda não é uma representatividade que ainda não é o ideal. A impressão que nós temos é que parece que é uma cota que foi dada como favor, e não é esse tipo de representatividade, ao meu ver, que a gente precisa. É uma representatividade qualificada. Ano passado, até mesmo aqui na PUC, a gente teve uma seleção para participar de um projeto lá na Assembleia, é o Parlamento Universitário o nome. E aí, quando eu fui me inscrever, eu passei, só tinha homens comigo, né? Era um projeto para política, só tinham homens disputando a vaga comigo. Eu era a única mulher desse projeto. E aí, eu ganhei em primeiro lugar. Ok, quando eu vim no outro dia, na faculdade, por mais que muita gente goste de mim, tiveram aqueles comentários do tipo, em quem que ela deu em cima para chegar onde ela chegou? Ah, não pode uma mulher, né, conseguir ficar em primeiro lugar numa seleção onde só tinham homens, né? E assim, eu via que as pessoas realmente estavam indignadas. Esses comentários vinham tanto de mulheres quanto de homens. A partir daquele projeto, né, que eu tinha falado para vocês, que eu sofri bastante machismo, que as pessoas falaram para mim que eu só consegui estar lá por ter dado em cima de alguém, né, de um homem. Através desse projeto, eu conheci várias pessoas, e daí nós saímos de lá e montamos um projeto similar, que é a Câmara Municipal Universitária. É uma simulação que acontece na Câmara de Vereadores aqui de Curitiba. E aí, nesse parlamento, né, nesse projeto, eu consegui reconhecimento da Câmara, que daí eu ganhei, né, votos de congratulação e aplausos pela Câmara de Curitiba, como sendo uma das mulheres de destaque, né, uma das alunas de destaque aqui da PUC. E isso me deixa bastante feliz, porque mostrar que um lugar da mulher simplesmente onde a gente quer estar, né? Então, é muito bom receber esse reconhecimento.